pouquinho sobre a introdução alimentar da Maia, como a gente está fazendo, como ela tem se saído. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aí pra gente, já se inscreve no canal para dar uma ajudinha, dar uma forcinha. A Maia tá com 7 meses, a gente começou a introdução alimentar com 6 meses. Primeiro o que eu quero falar é que eu não vou dizer qual é a introdução alimentar ideal, qual que eu acho correto, o que eu acho errado, não. Eu preferi unir a introdução alimentar por BLW com a introdução alimentar participativa. O BLW ele consiste em dar o alimento para a criança em pedaços, com pedaços cortados de forma segura, né, nos cortes ideais para a criança poder segurar o alimento e levar à boca. E eu também tenho dado também de forma participativa, que é amassado no garfo, os alimentos separados, não papinha, e dando para ela. Eu sempre ofereço um em pedaço e vou dando na colher. Só que sempre respeitando o tempo dela, respeitando os sinais dela de aceitação ou não. A Maia começou com 6 meses, eu comecei com as frutas em pedaços, deixei ela explorar bem os alimentos, ela teve uma boa aceitação, foi bem tranquilo. Eu observei antes de começar a fazer a introdução alimentar com ela, eu observei primeiro os sinais principais que precisam ser observados com a criança antes de fazer a introdução. Que a criança está sentada já sem apoio, ou praticamente sem apoio. A criança ela já tem que ter a coordenação motora de pegar o alimento com a mão e pôr na boca, tem que ter interesse pela comida. Esses são alguns dos sinais principais que a gente tem que observar na criança para saber se ela está pronta para fazer uma introdução alimentar. Não é só completar os 6 meses, entrar no 6º mês, mas ela tem que ter esses sinais, porque os bebês não são iguais, né? Então alguns ainda não apresentam sinais tendo 6 meses, né? Entrando no 6º mês. A Maia aceitou bem as frutas na parte da questão de verduras, de carne. Ela foi um pouco mais devagar, mas ela já aceita bem. Agora com 7 meses ela já tem aceitado bem melhor. Agora, no momento que a gente está agora, as frutinhas ela continua, como se diz, indo muito bem no BLW, né? Agora já o almoço e a janta ela já tem gostado mais de dar na colher. Não sei se é pela facilidade, não sei o que é. Mas ela também tem comida ainda no BLW. Eu sempre insisto, eu sempre dou uma cenoura, uma batata, um ovo, brócolis, carne, para ela pegar e sentir a textura dos alimentos, tá? Para ela também entender a questão de que ela pode pegar e comer e sentir saciada e não comer mais. Dando na colherinha, a gente também consegue observar esses sinais. Você respeita esse sinal e tá tudo bem, né? Observa sempre se a criança tá querendo, se ela tá comendo forçado, se a criança dá alguns sinais de que ela não quer, né? Por exemplo, se ela empurrar a comida, ela não quer mais, se ela cerrar a boca, ela não quer mais, se ela estiver brincando demais com a comida, igual do BLW, né? Ela pega a comida e fica amassando tudo assim, já esparrama na mesa, é porque ela não quer mais, pelo menos esses são os sinais dela, né? Tem sido muito bom, ela já está comendo, entre aspas, efetivamente, pouco, né? Ela não come muito. Uma vez ou outra, sim, ela aceita um pouco mais, mas ela tem entendido o que é o processo de se alimentar, de comer e tudo mais. Eu acho que o mais interessante na introdução alimentar é você observar e entender o tempo da criança e respeitar. Deixar a criança livre, né? E observando, né? E quando a criança, até 1 ano, o leite, tanto o leite materno ou a fórmula, ainda é o alimento principal, né? Então a introdução alimentar tem que ser uma coisa leve, você não pode sentir obrigada a que a sua criança coma de fato com 6, 7, 8 meses.
Muitas crianças com 8, 9 meses já comem bem efetivamente, mas não são todos. Tem crianças que com 9, 10 meses está começando, né, a aceitar melhor a introdução alimentar e tá tudo bem, isso é normal. O mais importante é, na introdução alimentar, as crianças conhecer os alimentos, conhecer a textura, entender, né, que é aquele o processo de saciedade, né, e deixar ela livre para ela conhecer da forma dela, né, os alimentos. Quando você não tem pressão, flui muito melhor. Isso aí eu te garanto. Na Maria, eu também usei o mesmo processo de BLW com participativa. Eu tinha um pouco mais de pressão do que agora na Maia, até porque eu desconhecia, tinha um pouco de medo do reflexo de gag, né? O que é o reflexo de gag? Ele não é um engasgo, ele é o reflexo de que a criança, quando a comida está maior do que ela vai dar conta de engolir, ela cospe, é como se fosse uma ânsia de vômito, né? Eu tinha medo, quando a Maria dava o gag, assim, ela ficava apavorada, mesmo assim eu ainda me mantinha um pouco firme. Agora com a Maia eu fico mais tranquila, eu observo, né? Se ela começou a dar um gag, eu observo, eu dou uma olhada para ver se não tem alguma coisa bloqueando, né? Mas graças a Deus nunca teve, sempre foi rápido, né, o processo dela de gag e fica tudo tranquilo. Não tenha pressão com sujeira, gente, porque introdução alimentar é bagunça mesmo. E fique tranquila, você vai dar o seu melhor, sempre uma alimentação balanceada para criança. Criança de menor de 1 ano não pode mel, não pode doce, não pode leite, né, não pode sal, não precisa do sal, né? As crianças vão conhecer o sabor dos alimentos de forma natural. E com o passar do tempo você vai introduzindo esses elementos de alimentação aos poucos, né? Vamos tentando sempre manter uma alimentação mais balanceada. Eu vou deixar agora alguns vídeos, né, que eu gravei desde o primeiro dia, do primeiro alimento que foi oferecido para a Maia, até mais para frente um pouco, não lembro exatamente até qual dia da introdução alimentar. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa seu joinha, se inscreve no nosso canal para dar uma ajudinha, e é isso aí.